Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, saúdo a todos na paz do Senhor. Vamos partilhar mais uma sequência aqui do nosso estudo bíblico. Hoje a passagem é Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 32. Portanto, a segunda parte do capítulo 14. Essa metade do capítulo nos traz duas passagens. Jesus que caminha sobre as águas, indo ao encontro dos seus discípulos, e depois apenas 2 versículos narrando de forma resumida a estadia de Jesus em Genezaré, com uma sequência de curas. Comentemos principalmente a passagem de Jesus que caminha sobre as águas. Ele incumbe os discípulos de atravessar a outra margem e ele sobe a montanha para orar. Muito interessante esse aspecto. Nos evangelhos aparecem muitas vezes nuances narrativos que fala de Jesus se colocando em oração, em intimidade com o Pai. E por ser comentários rápidos, nuances rápidos na narrativa dos evangelhos, isso pode passar despercebido para nós, mas podemos falar que se trata realmente de uma dimensão muito importante da vida de Jesus. O cardeal Raniero Cantalamessa foi por muito tempo pregador da Casa Pontifícia, fazia meditações para os papas, desde São João Paulo II. Ele disse: podemos falar de um Jesus atuante e um Jesus orante. São duas dimensões muito, claro, dimensões integradas na sua vida, mas muito expressivas. Nesse aspecto, devemos nos questionar: queremos ser discípulos de Cristo? Ora, se queremos segui-lo, devemos oferecer também tempo de oração na presença de Deus. Senão, não somos discípulos de Cristo. Porque ele orou. E era um aspecto muito importante da sua vida, sua intimidade com o Pai. Quando os apóstolos se põem a atravessar o lago, o Evangelho diz que o vento fez com que as águas ficassem agitadas. E pela quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas. Quarta vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias de 3 horas, começando às 18 horas. Então, 18 às 21, primeira vigília. 21 até a meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília da noite. E a quarta vigília se dava entre as 3 da manhã e às 6 horas da manhã, portanto, a partir daí já era considerado o dia amanhecido. Pela quarta vigília da noite, portanto, entre 3 da manhã e 6 da manhã, bem de noite, Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. O Evangelho diz que eles tiveram medo. Aquele horário, alguém andando sobre as águas. E aí o pedido de Pedro, quando Jesus diz: sou eu, não tenham medo. Pedro propõe em ir ao encontro de Jesus, caminhando sobre as águas. E Jesus lhe convida: vem. Só que quando ele se põe a caminhar, o vento agita as águas e Pedro teve medo.
mas pediu socorro ao Senhor e o Senhor o socorreu. Lendo esse evangelho, certamente aqueles cristãos para os quais Mateus escreveu o evangelho, eles se viam também nessa passagem. Como nós hoje podemos nos ver nessa passagem, quantas vezes estamos nos afundando e pedimos socorro ao Senhor e Ele nos socorre. Ele vem ao nosso encontro em nossas travessias, em nossas dificuldades. Essa passagem vem depois da multiplicação dos pães. Ou seja, Jesus tem poder também sobre a natureza. Ele multiplica os pães, ele anda sobre as águas. Ele não só cura as enfermidades, expulsa demônios, ele tem poder também sobre a natureza. Por isso, quando Jesus sobe na barca, diz o texto do Evangelho, que os discípulos se prostraram diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. O capítulo termina narrando, como eu disse, em apenas 2 versículos, que Jesus, atravessando o lago, em Nazaré, é recebido por muitos enfermos que acorrem até ele, querendo tocar pelo menos na orla do seu manto, e todos são curados. O poder de Jesus, ele pode também nos dias de hoje realizar curas. E as pessoas que realmente acorrem ao Senhor com fé, muitas delas são escutadas e são curadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.